primeiro agradecer o convite do meu amigo, professor Rodrigo Galia, para estar com vocês aqui conversando um pouquinho sobre direito do trabalho, que, na verdade, é paixão comum de nós três, né? Cumprimentar o Rodrigo, cumprimentar o meu irmão, amigo, afilhado de casamento, professor Eugênio, cumprimentar vocês todos, que, afinal de contas, estão aqui para realmente discutir um dos pontos, um dos itens que talvez seja o de maior importância no Brasil hoje, que é essa questão da reforma trabalhista, essas alterações que nós tivemos com a lei que entrou em vigor no dia 13 e com a vacatio legis passará a produzir efeitos a partir de novembro, né? E com essa divisão aí entre os pontos do direito material, do direito coletivo do trabalho, individual e coletivo do trabalho, direito processual, o professor Eugênio vai falar depois. Eu gostaria de rebater ponto por ponto do professor Rodrigo Galia, os 12, todos eles, com argumentos jurídicos, né? Mas eu não vou fazer isso porque eu sou disciplinado, depois ele vai me puxar a orelha e diz, olha, eu te convidei para falar sobre direito coletivo do trabalho, não é para falar sobre direito individual do trabalho. Então, disciplinadamente, professor Rodrigo, falarei sobre direito coletivo do trabalho. Mas não vou me furtar, até porque o Rodrigo já disse lá embaixo que depois, quando vocês fizerem perguntas, qualquer um de nós três pode responder, não vou me furtar a responder nada, nem de direito individual do trabalho. Bom, está aqui o tema do evento, né? Reforma trabalhista em pauta, rediscutindo impactos econômicos e sociais da reforma no Brasil, e o tema que o professor Rodrigo pediu que eu abordasse com vocês é o das relações coletivas de trabalho frente à reforma trabalhista. Então, pensados os aspectos da Lei 13.467, que diz respeito ao direito coletivo do trabalho, né, e que talvez tenha aí o ponto mais polêmico, pelo menos é o que a gente ouve na mídia, né, da história do legislado versus negociado, que é exatamente o acréscimo dos artigos 611-A e 611-B na CLT. Eu vou abordar isso daqui a pouco. Mas eu dividi, e vou explicar para vocês, a minha fala em 5 pontos. Uma introdução, vamos falar um pouquinho da questão que assola todos nós, né, da crise econômica e o que isso tem a ver com o direito do trabalho, a questão dos desafios, das oportunidades. Eu não posso falar de direito coletivo do trabalho e falar da reforma trabalhista sem falar de liberdade sindical, que aí sim é o ponto que eu critico na reforma trabalhista. Eu acho que teria que ter vindo antes a reforma sindical, que não veio. Vou explicar um pouco do porquê dessa questão. Com a liberdade sindical, aí sim a abertura para a negociação coletiva de trabalho, que a gente já tem hoje, vai ter de uma forma um pouco mais aberta quando a lei passar a produzir efeitos em novembro, né, mas certamente seria muito melhor com liberdade sindical. Aí entro especificamente nesses pontos da reforma trabalhista e concluo. Tá bem? Pois então, quais são os nossos... Bom, a gente está acompanhando e a gente viu ontem, né? Não sei se vocês... Eu fiquei 3 horas ou 4 horas acompanhando aquelas pérolas do Congresso ontem, né? E está aqui de novo, né? Graves problemas atuais, o problema... Porque tudo tem a ver uma coisa com a outra, né? O engessamento das relações jurídicas, ausência de negociação coletiva, estagnação econômica, inflação, estado empresário, ingredientes que em conjunto geram a bomba chamada crise. Né? Que crise? Crise política, jurídica, ética, moral, de valores e econômica, que afeta todos nós. Qual é o resultado? Desemprego e informalidade. Então, eu já começo aqui, eu sim posso fazer um contraponto ao que o meu amigo professor Rodrigo falou no início, que não é reforma de empresário coisa nenhuma, né? A reforma é para beneficiar empregados, para beneficiar quem trabalha e para beneficiar desempregados, porque quem está na informalidade hoje não tem direito nenhum. Quem é desempregado não tem direito nenhum. Então, é para esse pessoal. E eu tenho que entrar um pouquinho no trabalho intermitente, que o professor Rodrigo, com a categoria que ele tem, disse que não sabe o que é, ele sabe muito bem o que é trabalho intermitente. Né? E o trabalho intermitente já existe. Pessoal, olha aqui, ó.
nós não podemos dar murro em ponta de faca. Trabalho intermitente é uma realidade que existe hoje. Quer queiramos ou não, quer gostemos ou não. O que faz o item que trata da reforma trabalhista no que diz respeito ao trabalho intermitente? Vai dar direitos que ele não tem. Ele vai ter fundo de garantia, vai ter férias, vai ter 13º. Hoje não tem. Quer dizer, já existe e não tem. Vai ter. Bom, vamos adiante. Ainda nessa parte. Pois o que o direito do trabalho tem a ver com tudo isso? Né? O direito individual, o direito coletivo do trabalho, o direito processual do trabalho. O que tem a ver com tudo isso? O que é direito do trabalho moderno? Eu pergunto isso e já faço uma provocação com todos vocês. Né? Levanta a mão aqui quem leu o texto, hoje já não projeto, mas a Lei 13.467 na sua íntegra. Olha só, eu tenho feito isso em vários lugares que eu vou e não tem conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Isso é uma maravilha. Né? Porque a última vez que eu falei, professor Eugênio, tinha 1 ou 2. Então, bom, vocês 15 que leram na íntegra, sabem que o terrorismo que tem sido feito por algumas pessoas é puro terrorismo e é em verdade. Não tem um direito social fundamental extinto pelo texto da Lei 13.467. Até porque nem poderia, né? É uma lei oriunda de um projeto de lei, né? Não é proposta de emenda constitucional, não alterou a Constituição. Então, o núcleo central do direito do trabalho permanece íntegro. Direito do trabalho moderno, por que eu falo disso? Porque se não houver empreendedores, vai ter trabalho? Quer dizer, nós não podemos dizer que a reforma é do empresário, que não é do empregado. Olha só, o direito do trabalho moderno, no direito do trabalho moderno, o social e o econômico tem que caminhar de mãos dadas, não existe um sem o outro. Nós não podemos pensar em 150 anos atrás, 160 anos atrás, que capital e trabalho são inconciliáveis. Não são. O social e o econômico têm que caminhar juntos. Um precisa do outro. Olha o que diz a Constituição da República, todos vocês conhecem, são estudantes de direito, muitos formados, certamente, no artigo 1º que trata dos princípios fundamentais. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Lá no inciso 4º do artigo 1º. Princípios fundamentais. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa em idêntica hierarquia axiológica. A Constituição mostrando que um não vive sem o outro. Então, a retrógrada visão de que empregador e empregado são inimigos está superada há muito tempo, me parece. Né? E aí a gente entra um pouco nessa questão. Se o mundo mudou, o trabalho mudou, o direito do trabalho mudou, o trabalho de hoje do século XXI é o mesmo do século XVIII, XIX. Vamos refletir todos nós aqui um pouquinho, nós estamos aqui para isso. Né? Aliás, nós somos, sim, privilegiados, estamos aqui debatendo questões acadêmicas num país cheio de problemas. E o trabalho e o emprego em tempos de crise são os mesmos, nós não precisamos nos adequar à realidade. Porque, na verdade, é o seguinte, a gente ouve, vão rasgar a CLT, vão acabar com a CLT. Que acabar com a CLT? Não acabar coisa nenhuma com a CLT, ela continua... Está aí, eu não trouxe a minha. Continua íntegra. Agora, você, quem é do direito se lembra, no primeiro ano, no primeiro semestre da faculdade, o professor de introdução diz assim, o direito corre atrás do fato social. Não é verdade? O direito se adequa ao fato social. E a legislação atrás do direito. Quer dizer, a CLT não tem que ser rasgada, não é isso, pisoteada, acabada, não tem nada disso. A CLT se adequa à realidade de hoje. As alterações que ela tem tido, desde que ela entrou em vigor em 1943, são para se adaptar à realidade do momento. E agora, da mesma forma. Então, o direito é dinâmico, o direito do trabalho é dinâmico, tem que se adaptar à realidade, sob pena de, obviamente, não vai ser reconhecido por ela. Então, por que a gente não repensa alguns dogmas do direito do trabalho? Eu podia ir além, né?
Podia dizer para vocês, por exemplo, que eu sou contra o fundo de garantia, mas ele continua lá. Não é possível pensar em direito do trabalho nessa ideia de social e econômico caminhar de mãos dadas sem haver liberdade sindical. E, infelizmente, o Brasil não tem liberdade sindical. Reforma sindical que devia ter sido feita antes não foi. Né? É claro que a reforma trabalhista teve um passo importantíssimo, que foi acabar com a contribuição sindical compulsória, eu já vou falar disso daqui a pouco, mas a liberdade sindical é mais ampla. Vamos ver um pouquinho isso. O Brasil é signatário da Organização Internacional do Trabalho desde que ela foi criada em 1919, com o Tratado de Versalhes, né? Final da Primeira Grande Guerra. E depois houve uma ampliação, vou lembrar da parte histórica do direito do trabalho, já aí ao final da Segunda Grande Guerra, com a Declaração de Filadélfia, em 1944. Por quê? Porque foi naquele momento ali que começou a ser discutida a questão da liberdade sindical. E a OIT publicou a Convenção 87, que para a própria OIT, não é para mim, é a convenção mais importante de todas, que trata de liberdade sindical, é de 1948. O Brasil é um dos últimos países democráticos do mundo, talvez, que não tenha internalizado a Convenção 87 da OIT. As constituições brasileiras, nós estamos na sexta republicana e primeira que trata dos direitos sociais trabalhistas no âmbito dos direitos e garantias fundamentais. A única que teve uma ideia de liberdade sindical não teve tempo, né? Porque foi a de 34, que durou 3 anos. Vocês sabem, logo em seguida veio a de 37. A de 34 falava em pluralismo sindical, mas não teve tempo, não tinha como ter tempo. De 37, 46, 67, 88, unicidade sindical, esse é o ponto fundamental. Lá no artigo 8º, inciso 2º da Constituição, permanece unicidade sindical. Então, seria uma questão de emenda constitucional, a reforma sindical. Teria que alterar a Constituição lá no artigo 8º, inciso 2º. Eu digo sempre, podia se discutir antes, mas eu digo sempre que a emenda constitucional número 45 de 2004 abriu uma oportunidade de ouro para que se implantasse a liberdade sindical no Brasil, porque ela diz assim, lá no parágrafo 3º do artigo 5º, que foi acrescentado pela emenda 45, né, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa, Câmara e Senado, em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Convenção 87, que trata de liberdade sindical da OIT, é, sim, um tratado de direitos humanos. Né? Eu até trago aqui um conceito de um autor espanhol, certamente quem de vocês estuda constitucional mais a fundo conhece, ouviu falar, professor Antônio Henrique Pérez Lunho, da Universidade de Sevilha, que vai dizer o que direitos humanos, um conjunto de faculdades e instituições que, em cada momento histórico, concretizam exigências da dignidade, da liberdade, da igualdade humanas, as quais devem ser reconhecidas positivamente pelos ordenamentos jurídicos em nível nacional e internacional. Quer dizer, mostrar por que eu estou sustentando, com um autor conhecido mundialmente, por que eu estou sustentando que a Convenção 87 da OIT é um tratado de direitos humanos. Pois bem, oportunidade jurídica, vontade política, obviamente não, né? Quais são os problemas? Claro, o mais grave, unicidade sindical, artigo 8º, inciso 2º. Ainda na parte final do inciso 4º do artigo 8º, a contribuição sindical obrigatória, porque a Constituição de 88 criou uma nova contribuição à época, né, em 88, que foi a contribuição confederativa, mas ela manteve a contribuição sindical. E ela diz lá no final, independentemente da contribuição prevista em lei. Essa aqui a reforma trabalhista enterrou. O problema do poder normativo da Justiça do Trabalho, lá do 114, parágrafo 2º, que não foi, do meu ponto de vista, não foi suprimido pela
pela emenda constitucional número 45 de 2004, como alguns falam, porque, na verdade, ele fala em dissídio de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito. Ora, dissídio de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, o professor Eugênio vai falar de processo, se não é poder normativo, para mim, eu não sei o que é poder normativo, então. Enquadramento sindical por categoria, fere a liberdade sindical, né? Eu, professor em Porto Alegre, empregado de uma instituição de ensino privado, empregado da PUC, quero ser representado pelo Sindicato dos Engenheiros de Manaus. Não posso. Né? Não estou dizendo que eu ia fazer isso. Né? E o problema mais grave de tudo isso é que a gente está perdendo tempo. Eu tenho 2 filhas adolescentes e eu digo, se fosse implantada a liberdade sindical hoje, a partir desse momento, seria uma geração, no mínimo uma geração para as coisas se ajustarem, de tão atrasados que nós estamos, numa parte do direito do trabalho que é fundamental, que é a parte do direito coletivo do trabalho. Vocês já vão entender porque eu estou fazendo essa referência, eu não podia falar em reforma trabalhista, na Lei 13.467, sem falar em liberdade sindical antes. O problema da origem do sistema sindical, que eu chamo de doente terminal, né? E não se cura doente terminal sem remédio amargo. Essa história de dizer que a contribuição sindical tem que acabar aos poucos, porque não pode, vai matar o sindicalismo, porque não sei o quê, que o presidente da República... Bom, o presidente da República, que ainda é o Michel Temer, tudo bem, é ele, não vetou nenhum artigo e a lei entrou em vigor. Agora, o assunto é que vai ter medida provisória regulando ou alterando alguma coisa. Acho que não. E espero que, com relação à contribuição sindical, não tenha nada. Por quê? Porque tem que ter darwinismo sindical mesmo, eu digo sempre. Na verdade, é o seguinte, sindicato que não representa a categoria... Qual é o papel do sindicato? Representar a categoria, não é outra coisa que não isso. E o sindicato que não faz isso, não é digno desse nome, tem que morrer mesmo, né? 17 mil sindicatos no Brasil, quando talvez nem 10% disso seja realmente, efetivamente representativo, pelo amor de Deus, né? Para encher o bolso de sem vergonha que se perpetua no poder, não pode. Então a gente tem que pensar nas gerações futuras e, claro, que falar em direito coletivo tem um reflexo direto no direito individual do trabalho, porque abre a possibilidade da efetiva negociação coletiva. Eu digo sempre o seguinte, faço uma analogia e vocês pensem nela. Né? Agora a gente já está voltando para o frio, mas até há pouco tempo estava calor, a gente pensa na praia, e nós aqui de Porto Alegre estamos a 100 quilômetros do mar, nós vamos para Osório, por exemplo, nós podemos ir por 3 caminhos, né? Estrada Velha, Viamão ou a Freeway. Em qual deles nós vamos chegar mais rápido e com mais segurança? Então eu estou dizendo, tem possibilidade de negociação coletiva. A reforma vai melhorar, mas se houvesse liberdade sindical seria melhor. É essa a analogia. Bom, no terceiro ponto, na negociação coletiva de trabalho, eu preciso entrar para mostrar para vocês que ela traz questões de decisões do Supremo Tribunal Federal recentes que abriram a discussão sobre a reforma trabalhista. A reforma trabalhista, na origem, quando ela saiu do Poder Executivo, no ano passado, ela alterava 7 artigos. O professor Rodrigo mostrou que foram mais de 100, né? Ela alterava 7 dispositivos. E o ponto central era exatamente esse da negociação coletiva. Oriundo de quê? De decisões do Supremo Tribunal Federal, que passou a tratar de matéria de direito coletivo do trabalho, dando ênfase à negociação coletiva prevista na própria Constituição, lá no artigo 8º. Né? Então vamos dar uma olhadinha no seguinte. Ambiente de liberdade sindical, pavimentação da estrada, falei da mesma coisa, sindicatos fortes, interesse coletivo, é o que nos interessa. Obviamente, olha aqui, gente, patologia tem em qualquer lugar da vida, né? Louco, maluco, sem vergonha, tem em qualquer lugar. No direito do trabalho tem mau caráter empregador e mau caráter empregado, mas não é desses que eu estou falando, de nenhum dos dois. Eu estou dizendo o seguinte, qual é o empresário que não quer
que na sua empresa as pessoas trabalhem felizes? Todos querem. Por quê? Porque eles vão ter resultado melhor. É lógico que eles querem lucro. Então ele quer que as pessoas trabalhem felizes. O empreendedor busca lucro, obviamente, o empregado busca melhores condições de trabalho e melhores salários. Isso faz parte da vida, faz parte do direito do trabalho, faz parte do capitalismo, faz parte do direito capitalista do trabalho, até porque o direito do trabalho é só capitalista, não tem outro lugar, né? Regulação de tensões, direito do trabalho pelo Estado, abertura para negociação coletiva, onde todos ganham. Pois bem, olha só, o Brasil não ratificou a Convenção 87, mas ratificou outras duas convenções importantes. Na verdade, ficou meio capenga, né? Ficou faltando a parte fundamental, que foi a 98 e a 154, que tratam de negociação coletiva. Isso foi lá, a 98 em 1953 e a 154 em 1994. A própria Constituição, eu disse há pouco, não só no 8º, mas especialmente, não por acaso, fez o Constituinte de 88, no artigo 7º, que trata dos direitos individuais, o reconhecimento da negociação coletiva como um direito. Lá no inciso 26. Reconhecimento da convenção coletiva, reconhecimento do acordo coletivo de trabalho. Né? Isso desde a origem, hein? Desde a origem. Não é por emenda constitucional. 5 de outubro de 88 é promulgada a Constituição, está lá, 7º, 26, o reconhecimento da negociação coletiva de trabalho. A possibilidade de redução de salário e extensão da jornada também desde a origem. Inciso 6º, proibida a redução do salário, salvo negociação coletiva. Inciso 13º, duração do trabalho não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horário e negociação coletiva. Inciso 14, turno ininterrupto de revezamento com duração de 6 horas, salvo negociação coletiva. Está tudo lá desde a origem. Manutenção do emprego em tempos de crise, né? Claro, faz parte da negociação. Eu não vou discutir uma verdade, claro, nós estamos num âmbito dos direitos e garantias fundamentais, e o caput são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da condição social. E aí vem uma... Não é que simplesmente reduzir, suprimir, né? É negociar para resolver questões da necessidade do momento. Pois bem, na CLT da mesma forma, né? No 611 e no 616, e agora vem com o 611A e o 611B. Súmula 277, eu só trago para vocês a atual redação, que não foi revogada ainda, vai ser, certamente vai ser alterada em função da lei, mas certamente a partir de novembro, né? Ou talvez antes, que é a questão da ultratividade, né? Da ultratividade. Isso acaba. Mas eu trago a referência aqui. E eu trago para vocês 3 decisões recentes do Supremo Tribunal Federal que serviram de paradigma para a discussão da reforma trabalhista. Elas foram ponto de partida para a reforma trabalhista nessa parte. Uma delas é a DPF 323, relatora ministro Gilmar Mendes, que suspendeu os efeitos das decisões da Justiça do Trabalho sobre ultratividade. Essa é a mais recente. Mas antes dela, vamos lembrar do recurso extraordinário 590-415, relator o ministro Barroso, né? Trata de que exercício da autonomia da vontade coletiva não se sujeita aos mesmos limites incidentes sobre o exercício da autonomia da vontade individual. Princípio de direito do trabalho, né? Aplicável ao direito individual do trabalho. Isso aqui é decisão do Supremo, anterior. Cabe autonomia individual da vontade a decisão sobre aderir ou não ao PDV. Foi o que aconteceu no processo, de fato, né? Sobretudo quando, no caso concreto, houve assistência do Ministério do Trabalho. E aí disse ainda o ministro Barroso, os empregados, ao aderirem ao PDV, não estão abrindo mão de parcelas indisponíveis, não estavam de fato, que constituíram um patamar civilizatório mínimo trabalhador, nem se sujeitando a condições aviltantes, né? Não se atentou, nem se podia fazer isso, contra a saúde, segurança do trabalho
carteira de trabalho assinada, e aí diz ele, na conclusão, que é possível, claro, aqui resumido, né, para vocês, é possível a transação de eventuais direitos de caráter patrimonial ainda pendentes, que justamente por serem eventuais, eram incertos pela opção, em seu lugar de forma certa e imediata, de importâncias mais vantajosas, como a manutenção do plano de saúde por 1 ano após a extinção do contrato. Decisão de 2015. Depois, em seguida, foi um juízo monocrático do ministro Zavascki, e o acórdão no colegiado foi publicado depois do falecimento dele, mas na mesma linha, no processo do recurso extraordinário 895.759, que ele disse o quê? O professor Rodrigo criticou a extinção das horas em itinerário, esse aqui, o ministro Zavascki disse o seguinte: os acordos coletivos entre sindicato e empresa, em matéria de salário e jornada, podem se sobrepor à CLT, desde que o negociado não ultrapasse os limites da razoabilidade, lógico. No caso, houve supressão das horas em itinerário em substituição a outros direitos, a decisão de repercussão geral. Aliás, horas em itinerário é uma coisa assim do século retrasado, né, professor Rodrigo? Imagina... Bom, deixa. Então, eu falei na DPF por causa da ultratividade da norma, mas repito para vocês, as duas que serviram de paradigma para começar a discussão sobre a reforma trabalhista no Poder Executivo foram essas da lavra dos ministros Barroso e Zavascki. Tá? Pois bem, no ponto 4, aí o que é reforma trabalhista, né? Do ponto de vista daquilo que a gente está discutindo aqui, que é o direito coletivo do trabalho. Eu disse antes para vocês, CLT velha, ultrapassada, merece ser rasgada, desconsiderada? Claro que não. Não é disso que se trata. Né? Não dá para ficar fazendo terrorismo, ir para a mídia, como a gente ouvia muito. E, infelizmente, pessoal, até magistrados, né? Ir para a mídia dizer que o direito do trabalho vai acabar, as férias vão acabar, fundo de garantia vai acabar, 13º vai acabar. Nada disso estava previsto e nada disso aconteceu. Adaptação à realidade. E eu até faço um outro questionamento, né? Essa ideia de resistência às novas ideias seria receio de perder privilégio, talvez? Né? Pois bem, Lei 13.467, 13 de julho de 2017, pelas minhas contas, 120 dias de vacatio legis, 10 de novembro de 2017. Vamos para a relação coletiva de trabalho. O que nós temos? Uma coisa que eu queria dizer, só do ponto de vista do processo legislativo, deixar claro para vocês, a lei que a gente está tratando, o professor Rodrigo focou na fala dele, eu estou focando aqui, o professor Eugênio também vai focar, 13.467. Se vocês lembrarem lá do direito constitucional na faculdade, no início, no processo legislativo, é uma lei secundária, tá? Não é uma lei primária. Lembram o que é isso? Não é uma lei que se resolve por si só. O que ela fez? Ela acrescentou dispositivos em outra lei, né? Então, a Lei 13.467 não vai ser lembrada daqui a alguns anos. O que vai ser lembrado são os artigos que ela acrescentou, como acontece muitas vezes. Tá? Então, aqui o primeiro exemplo, representação dos empregados nas empresas, ela acrescenta na CLT os artigos 510A a 510D. Vocês sabem que artigos alfanuméricos têm o objetivo de inserir na legislação aquele comando, aquela regra nova, onde tecnicamente deve inserir, para que não rasgue, né? Imagina recontar tudo de novo. Então, 510, 511, 12, 13, e aí renumera todos os outros, até o 900 e tanto que tem a CLT. Então, esse foi o objetivo. Representação dos empregados nas empresas é algo que já estava previsto na Constituição, está previsto na Constituição, lá nos artigos 10 e 11, especificamente no artigo 11, e a CLT passa com a Lei 13.467 a detalhar. Não é um ponto polêmico, é um ponto até que
muitos dos que são contra a reforma trabalhista aplaudiram. Bom, esse aqui, eu digo sempre, eu falei antes em doente terminal, né? Eu fico em dúvida, às vezes eu acho que é um, às vezes eu acho que é outro, qual é o pior câncer do sindicalismo brasileiro, se é a unicidade sindical ou se era, ou ainda é, até novembro, a contribuição sindical obrigatória, que acaba de vez, né? Então tá lá, alterados quais artigos em relação a essa matéria? 545, 578, 579, 582, 583, 587, 602. Tá? Todos eles, uma redação parecida, passam a incluir a expressão com autorização prévia e expressa. Então não tem mais aquela história de dizer o seguinte, o fulano de tal tem que se opor e não se opôs, então vou descontar. Não tem isso. É o contrário, né? Ele tem que dizer, não, eu quero contribuir, porque se ele ficar quieto, não tem contribuição mais. A partir do ano que vem, você sabe que o empregado, carteira assinada, é um dia de salário por ano, né, no início do ano, a passar em abril, era em março. Então, em todos esses artigos, a expressão autorização prévia e expressa para desconto. Quer dizer, se eu entender que o sindicato que me representa de fato me representa e eu quiser contribuir, eu vou dizer, olha, eu quero contribuir. Se eu entender que ele não me representa, eu vou ficar quieto, eu não preciso dizer nada. Não sou eu que tenho que dizer. Eu digo só se eu quiser a contribuição. Esse ponto foi fundamental, foi a melhor coisa. Para mim, eu disse antes, e repito, a reforma trabalhista é excelente em todos os aspectos, no individual, no coletivo e no processual. Mas o fundamental para mim foi a extinção da contribuição obrigatória, que não é exatamente extinção, né? Ela passa a ter essa questão da autorização prévia e expressa para que possa ser feita. Mas vamos para aquilo que parece, tem se visto pela mídia, seja o ponto mais polêmico da reforma trabalhista, essa expressão que eu não gosto de usar, do negociado sobre o legislado. Vamos ver um pouquinho o que está escrito para entender o que é, né? Olha só, o artigo 611-A, acrescentado pela Lei 13.467, diz assim, a convenção coletiva de trabalho terá prevalência sobre a lei ao dispor sobre os seguintes aspectos. Terá prevalência sobre a lei ao dispor sobre os seguintes aspectos, e só sobre eles. Não outros, inclusive porque não pode afrontar a Constituição. Nós estamos falando de uma lei ordinária. Cumprimento e registro de jornada. Tá? Eu não transcrevi aqui, propositalmente, para poder deixar mais aberto o texto integral, mas ele diz o seguinte, que no que diz respeito ao cumprimento de jornada, tem que ser observado o que está na Constituição. Quer dizer, outro terrorismo que falo por aí, não, porque vão ter que trabalhar 12 horas. Que trabalhar 12 horas? O limite de 8 permanece, está na Constituição. A Constituição não foi alterada, pessoal. O limite de 8 diárias permanece e de 44 semanais permanece. Por consequência, o de 220 mensais também. Porque o repouso é obrigatório, a gente faz a divisão, né? 44 horas dividido por 6, o que nós vamos ter? 7,20 por dia, todos os dias, multiplico por 30, porque o repouso é remunerado, dá as 220 horas por mês. Cumprimento e registro de jornada, respeitados os limites da Constituição, banco de horas individual, essa é uma alteração importante. Só que é o seguinte, é a convenção coletiva de trabalho que tem que dispor sobre isso. E vou dizer mais uma coisa, daqui a pouco, no período seguinte, na database seguinte, o Sindicato dos Trabalhadores não está satisfeito com o que fez, não renova. Simples assim.
Não renova. É convenção coletiva de trabalho. Troca de dia de feriado. Aquilo que o professor Rodrigo chamou de pérola. Olha só, intervalo mínimo de 30 minutos. Em primeiro lugar, não é a lei que trata disso. Quem trata disso é a convenção coletiva de trabalho, se o sindicato de trabalhadores assim quiser. E onde é possível reduzir o intervalo para 30 minutos. Mas vocês pensam, porque eles não dizem, não, o que não interessa não se diz, né? Não pense que é para trabalhar mais. Olha só, pensem vocês, na minha jornada, eu tenho um refeitório decente na minha empresa, é para isso. Onde não tem, obviamente, não é possível fazer. Tem atividade que não tem como fazer. Agora, onde tem um refeitório decente, eu como bem, depois eu fico lá descansando, eu não prefiro voltar para o trabalho e depois, no final da jornada, ir para casa 30 minutos mais cedo? Não dizem, né? Dizem, não, vai ter um intervalo de 30 minutos. Mas não dizem que, obviamente, lá no final vai reduzir 30 minutos a jornada, né, professor Rodrigo? E o tempo para palitar os dentes? Onde for possível. Onde não for possível, obviamente, não vai se negociar. Tá? O que mais que vai tratar a Convenção Coletiva de Trabalho? Participação em lucros e resultados. Aliás, hoje, a participação em lucros e resultados regulada pela Lei 10.101 já há referência de que deve ser negociada pela Convenção. A questão da ultratividade da norma, que eu falei antes, na Convenção. O que pode ser objeto de negociação onde haverá prevalência sobre a lei? É disso que nós estamos falando. Adesão ao programa do seguro-desemprego, plano de cargos e salários, regulamento empresarial, representação dos empregados no local de trabalho, teletrabalho sobre aviso e trabalho intermitente, remuneração por produtividade e prêmios, prorrogação de jornada em ambientes insalubres sem licença. Isso, e tão somente isto, é o que pode ser objeto de convenção ou acordo coletivo de trabalho, prevalecendo sobre a lei. E repito, acaba essa norma coletiva, vem a nova database, o sindicato da categoria profissional, empregados, não está satisfeito, diz, eu não quero renovar a cláusula que trata da produtividade, não me serve. Não renova. Algumas questões relativas à Convenção Coletiva de Trabalho têm que ser tratadas, por isso que eu trouxe aqui para vocês, que é o seguinte, lá no artigo 3º, no próprio 611-A, que é acrescentado pela lei nova, no parágrafo 1º, e depois lá no artigo 8º, ali me faltou, artigo 8º, parágrafo 3º, tá? Aqui tinha que ter um 8º, tá? Suprimiu o 8. Ali diz o seguinte, quando a Justiça do Trabalho for... Porque qual é a preocupação hoje das pessoas que negociam, né, do sindicato sério? Eu faço uma convenção coletiva de trabalho, tem lá cláusula A, B, C e D, chega na Justiça do Trabalho e o juiz, ao seu bel prazer, anula. A autonomia de vontade vai para onde? Né? O que está dizendo a lei? Para dar segurança jurídica. A análise da Justiça do Trabalho na convenção e no acordo vai ser exclusivamente relativa aos elementos do negócio jurídico, balizando a atuação pelo princípio da intervenção mínima na autonomia de vontade coletiva. Ou seja, a questão material ali discutida não pode ser alterada nem anulada pela Justiça do Trabalho. E aí, claro, tem que se fazer tratar da questão da contrapartida. Ele vai dizer nos parágrafos seguintes, do 2º ao 5º, que a inexistência de expressa indicação de contrapartidas recíprocas não vai ensejar a nulidade da Convenção Coletiva de Trabalho. Esses tempos, o ministro Ives Gandra, Martins Filho, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, disse o seguinte, olha, muito da nova lei, ele disse antes, quando era projeto, muito do projeto de reforma trabalhista é uma forma de se vacinar contra decisões do Poder Judiciário.
trabalhista. Está aqui um exemplo. A inexistência de expressa indicação de contrapartida recíproca não enseja nulidade. Para quê? O judiciário vai querer anular uma questão que não diz respeito ao negócio jurídico, se isso decorre da autonomia de vontade das partes. Aí sim, olha aqui, ó, disso não falam, né? Absolutamente favorável aos empregados. Proteção contra a dispensa imotivada, o professor Rodrigo estava defendendo a estabilidade quinquenal, né? Não é nem decenal mais. Proteção contra a dispensa imotivada durante o prazo da convenção coletiva, quando houver cláusula de redução de salário e jornada. Está na lei. Em caso de ação anulatória, de cláusula de convenção e acordo, eventual cláusula compensatória também deve ser anulada sem repetição de indébito. É óbvio, né? Então, só um pouquinho. Vai anular, tem ação anulatória, resolveu anular por um vício do negócio jurídico, anula a contrapartida também. E, para isso, nessas ações, os sindicatos subscritores terão que, obrigatoriamente, serem litisconsortes necessários. Pois bem, vou me encaminhar para o fim, professor Rodrigo. Aqui está o maior exemplo de que o texto da reforma trabalhista, hoje a lei 13.467 de 2017, não suprime direitos. O 611B, acrescentado pela lei, eu falei do 611A, né? O que pode ser objeto de negociação e ter a prevalência do negociado. E aí, em seguida, veio o 611B, que diz o que é ilícito suprimir. E sabe o que está lá? Os 15 que leram o texto conhecem. Todas as cláusulas pétreas do artigo 7º. Está lá na lei. Não precisaria estar, né? Porque é lei e a Constituição hierarquicamente é superior, não poderia ser alterada. Mas ainda se teve esse cuidado de dizer no 611B o que não pode ser objeto de negociação coletiva. Está escrito lá, item por item. O prazo continua o mesmo, né, 2 anos, vedação da ultratividade no 614 e a questão da prevalência do acordo coletivo de trabalho sobre a convenção coletiva de trabalho no 620. Aquela questão do específico prevalece sobre o geral, né? Bom, para encerrar, eu quero dizer para vocês, o que eu disse no início é uma verdade, né? A gente pode ter, e agora brincadeiras à parte, né, professor Rodrigo, que a nossa amizade permite, a gente pode ter e tem divergências de ideia, de pensamento, mas certamente todos nós estamos aqui com vocês nessa noite tratando dessa matéria, queremos um mundo melhor para todos, né? Para nós e para aqueles que nos rodeiam, só que talvez a gente siga caminhos diferentes. Então eu quero dizer o seguinte, falei de crise, falei do mundo do trabalho, da proteção do trabalho ou engessamento burocrático, né? E como é que ficam na questão do engessamento burocrático, eu tenho que me lembrar, os informais e os desempregados. A questão da importância da liberdade sindical, negociação coletiva. Liberdade de empreendimento, lembrando que sem empreendedor não há trabalho. Segurança jurídica com definição nas regras pela lei, né? Isso é importantíssimo. O que é, pelo menos na visão de cada um, e por isso eu propus reflexões, claro que cada um de vocês, estudioso que é, então aqui, como eu disse antes, essa noite, para discutir um pouco mais, entender um pouco mais essas coisas que a gente está debruçado no nosso dia a dia, o que é o direito do trabalho moderno, né? Se não é necessariamente a questão do social e econômico caminharem de mãos dadas. E por isso que eu disse, todos temos um objetivo, o mesmo objetivo, que o nosso trabalho, o nosso esforço, nossa luta por um direito do trabalho melhor, mais moderno,
que enfrente crises, atinja anseios de uma vida melhor para todos nós, professor Rodrigo. Obrigado pela atenção.